Olá, sou Arlindo Lemos Júnior, sou cirurgião vascular. Hoje eu vou apresentar um caso muito interessante de recanalização do segmento fêmuro-poplíteo somente com o uso de balão farmacológico. Vou falar um pouco da técnica e resultado. Apoio da Medic Solution. Esse é um caso clínico, uma paciente de 61 anos, hipertensa, em uso de losartana Block Plus, com dislipidemia, com uso de rosuvastatina, coronariopatia, já tinha sido submetida a uma angioplastia com colocação de stent coronário, tabagista, 10 cigarros ao dia, com uma queixa de claudicação limitante para 50 metros. Ela tinha já um histórico de uma angioplastia com colocação de stent no membro inferior direito anteriormente. Ela se apresenta com pulsos femorais bilaterais presentes, poplíteo somente do lado direito, ausente no esquerdo, e distais somente à direita e ausente no lado esquerdo. O procedimento realizado foi uma recanalização. Aqui é possível observar uma angiografia onde o segmento da femoral superficial, segmento terço médio e distal ocluídos, com recanalização do segmento de poplítea P1. Aqui, já com a recanalização feita, onde você observa o guia, uma angioplastia prévia para preparo do uso do balão farmacológico e, posteriormente, veja que regularização da parede somente com o uso do balão farmacológico. Isso aqui é o resultado pós-operatório. Olha que interessante, que imagem bem bonita, parece até que tem stent, mas na verdade só foi usado o balão farmacológico. E aqui mostrando o segmento distal da poplítea e o escoamento bastante aceitável das artérias da perna esquerda. Aqui mais uma visão, onde você vê o guia entrando na tibial posterior, e a perviedade da tibial anterior e fibular. O que nós usamos de materiais? Nós usamos um introdutor 6 frentes, fizemos uma punção anterógrada, ecoguiada, usamos um catéter diagnóstico vertebral, o guia hidrofílico standard de outro stiff, um Asahi 018, que é bastante interessante, esse guia é muito bom, recomendo. Um catéter suporte Seeker. O de preparo prévio ao balão farmacológico, nós usamos um balão Ultraverse 5 por 100, depois somente um balão 5 por 150, o Lutonix, com tempo de insuflação de 3 minutos, a seringa manômetro, e para finalizar, um Angiocil 6 frentes. Esse aqui é um detalhe de material, o balão farmacológico e o catéter suporte Seeker. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do balão farmacológico. Houve no passado alguma discussão em relação ao Plactaxel e com o aumento do risco de morte nos pacientes que foram submetidos. E isso fala um trabalho muito interessante do Konstantinos Katsanos. Ele mostrou que havia um aumento dessa morbimortalidade nesses pacientes. Ele fez esse estudo, que era um estudo, uma revisão sistemática com meta-análise. No entanto, ele mostra que ele faz uma comparação entre o Lutonix, o Impact Stellarex e o Zilver, e ele mostra que existe uma grande quantidade desse aumento da morbimortalidade, mas nos materiais que você tem um aumento dessa dose de Plactaxel, principalmente nesse Impact, nesse Stellarex e no Zilver. Sendo que o Lutonix, ele tem uma meia-vida plasmática menor do que os outros e, consequentemente, o risco, ele é um risco menor. Consequentemente, ele mostra o quê? Que o índice de morbimortalidade é menor nesses casos com o uso do Lutonix em comparação com os demais. Neste outro estudo do Levante, em que tem 316 casos de uso de Plactaxel do Lutonix em comparação com o Impact 220, você tem o estudo geográfico, né? 43% diabéticos e o Impact 40%, o
o grau clínico de isquemia ele é bastante semelhante, basicamente o Rutherford 3 e 4, e as lesões são bastante semelhantes também, lesão de novo, 83% no Levante e 95% no Impact. E o que você tem de resultado? Você tem de resultado isso daqui, em que você tem uma inserção de stent de emergência somente em 2,5% nos casos do Levante, em comparação a 7,3% dos pacientes que foram utilizados outros materiais, né? Ou seja, ele é menor quantidade, consequentemente o resultado somente com balão farmacológico, ele tem um resultado superior, né? E também ele mostra o quê? Que 24,7% dessa população dos pacientes estudados no Levante apresentaram 0 ou 1 escoamento venoso, né? Enquanto os outros tiveram um pouquinho maior, né? E o que eu tenho para falar em relação a isso, né? É interessante, só para a gente concluir, que o uso somente de balão farmacológico nesse segmento fêmuro-poplíteo, ele tem um resultado bastante satisfatório, você evita a metalização desse segmento e se no futuro o paciente vier a ocluir, obstruir por uma hiperplasia, você tem muito mais facilidade de recanalização no segundo ou terceiro procedimento do que se você tiver com uso de stent. Então, na minha prática clínica, nós temos feito somente balão farmacológico com resultado satisfatório. Essa paciente que eu apresentei, ela já tem 3 anos e meio de perviedade e continua sem queixas. Foi feito um exame de ultrassom recente nela, mostrando fluxo trifásico, ou seja, é um caso bastante interessante para a gente colocar na prática clínica. Muito obrigado.